prazer sempre renovado voltar a essa casa que nós conhecemos há tantos anos, né? Então, na noite de hoje, nós vamos... Pode parecer que o assunto já está passado, né? Mas não. Nós podemos dizer que a cada dia começa um novo ano. Então, nosso título, Ano Novo, Vida Nova, o significado do Ano Novo para o Espiritismo. Como nós estamos ainda nessa primeira quinzena de fevereiro, está cabível esse assunto e a gente vai trabalhá-lo a partir de uma mensagem muito bonita que o Chico Xavier, ele próprio, escreveu e está contida no livro O Evangelho de Chico Xavier, que é um livro fininho, mas de grande utilidade e grandes preceitos para nossas vidas. Diz ele: dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Chico Xavier falando isso para a gente, relembrando aí os amigos, os espíritas desencarnados com quem ele teve contato. Quando a gente analisa essa questão do tempo, meus irmãos, algumas vezes nós ficamos um pouco chocados, né? Porque de vez em quando a gente ouve alguém falar, né? Eu não esperava chegar a essa idade. Eu, aos 38 anos, passei por um infarto e ninguém estava acreditando que eu fosse sobreviver. Mas acho que tinha muita dívida para pagar, né? Aí me seguraram nesse corpo e nós estamos até hoje nele. Já vamos completar o dobro daquela idade que me assustou bastante. Há uns 3 anos atrás me aparece um câncer, e aí quando veio o diagnóstico, é dos graves, difícil, né? Mas nós vamos vencê-lo, temos certeza disso. Estamos ainda em tratamento, mas graças a Deus já estou mais gordinho, né? Da última vez que eu vim aqui eu estava com menos, acho que uns 10 quilos a menos. Hoje já ganhei uns 8 e nós estamos sobrevivendo. Então, meus irmãos, quando eu fico imaginando, sabe, o quanto nós temos que aproveitar essa nossa estada nesse planeta, porque Deus tem um trabalhão tremendo para escolher os nossos pais, preparar o corpo que nós iríamos habitar, preparar as circunstâncias, dar as condições, e chega aqui a gente vai lembrar o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter foco, nós temos que ter metas para as nossas vidas. E nós sabemos que nós temos 2 progressos a vencer. O primeiro é o progresso intelectual. Isso nós fazemos nas escolas, fazemos de todas as maneiras. Mas o grande progresso que nós precisamos fazer mesmo está no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso progresso espiritual. E aí, meus irmãos, eu cito a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que eu acho que é a chave para o nosso progresso espiritual. Quando Kardec perguntou como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus. E aí os benfeitores espirituais que ajudavam na codificação disseram: benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, mas bom de verdade, bom de essência, bom de coração, de alma, de espírito, né? Ou seja, é botar toda a nossa bondade para fora. O segundo item que eu vejo muita gente confundindo com a empatia,
mas que são duas coisas completamente diferentes. Kardec recebe como orientação a indulgência, ou seja, não é nos colocarmos no lugar do outro, mas a sentir com o outro, vivenciar as dores, as angústias, as privações, as provações, as expiações com o outro. E por último, talvez o mais importante, aprender o perdão das ofensas. E aí, meus irmãos, o quanto é difícil tal do perdão das ofensas. Como é difícil a gente perdoar os outros. Eu costumo lembrar que durante muitos anos eu visitei e trabalhei com pacientes terminais. Aquelas pessoas que a gente sabe que uma semana, um mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, como qualquer um de nós aqui também estamos na mesma toada, né? Estamos na mesma tacada, então nós vamos também desencarnar. E então, muitas vezes no final da vida, alguns deles falavam assim: eu queria muito falar com fulano, ou com Beltrano, ou com Cicrana. Eu gostaria de ter esse último contato. Então nós íamos atrás do fulano, do Cicrano, nós íamos atrás da pessoa para dizer: olha, fulano está morrendo, que está querendo falar contigo. Ninguém me contou, mas eu ouvi de muitas pessoas que vá para o quinto dos infernos, agora que está morrendo, está querendo falar comigo, né? Que siga o caminho dele, porque eu estou seguindo o meu. E aí o que a gente fala com a pessoa? O indivíduo está morrendo, ele queria falar com alguém, queria falar com aquela pessoa. E aí, meus irmãos, eu peço perdão a esses nossos irmãos, porque eu falei mentira para eles. Não, sinto muito, mas não consegui localizar, não consegui encontrar. Deixei recado para a família, né? Mudou para outro estado, mudou para longe, tá? E aí ficava torcendo, sabe, para que a pessoa mudasse de ideia. Alguns mudaram de ideia, mas outros não. Então é muito difícil. Então quando lembramos Jesus dizendo: fazer as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele, porque agora nós estamos aqui, mais fácil. Não vamos deixar para a última hora não, gente. Quem tem alguma coisa para acertar com alguém, peça já os acertos agora, enquanto está podendo caminhar, enquanto está podendo falar, enquanto não está dependendo de outras pessoas. Vá lá, busque, peça perdão, peça desculpas. Se não for bastante corajoso, né? Chega lá para ele: ó, vem aqui, te dá um abraço, em referência aos nossos velhos tempos, não fala mais nada, e pare por aí. Então, quando o Chico nos afirma que a maioria dos amigos, chegando ao mundo espiritual, não estavam satisfeitos consigo mesmo, porque se queixavam da falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Então a gente lembra o quanto nós estamos precisando desde já, fazer alguma coisa. Quanto ao tempo, é um poema, foi o primeiro poema que eu aprendi na minha vida. Eu estava com 8 anos de idade, e cada um de nós tínhamos que declamar uma quadrinha ou declamar uma poesia. E a minha mãe, sabe que era conhecedora dessa história, ela me deu de presente para que eu pudesse memorizar e depois declamar lá na festinha de final do ano. Acho que todo mundo aqui conhece, porque é um poema muito velho. Como eu tenho aqui alguns amigos que nós nos conhecemos há uns 300 anos, né? Não foi isso? Né? Então, é possível que nós estejamos nessa mesma época ali. Ó. Vamos lá. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo.
E para dar a minha conta feita a tempo, ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu por não ter tempo. Faltou ali a palavrinha final. Então, meus irmãos, nesse poema a gente aprende, né? A gente aprende que a importância do tempo. Alguém em algum momento vai pedir conta do nosso tempo. Mas não pense vocês, não pensemos nós que vai ser Jesus, que vai ser Deus, vai ser a nossa própria consciência. No livro dos Espíritos nós encontramos uma pergunta que diz assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curtinha: na consciência. Então, quando Deus nos criou, Ele já colocou esse chip com toda a sua lei inscrita na nossa consciência. Então, em nós espíritos, lá no nosso processo de criação, conforme está lá na pergunta 115, como é que Deus nos criou na condição de simples e ignorantes? Simples porque desconhecemos o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Ignorantes porque desconhecemos as ciências. É por isso que nós amargamos aqui nessa escola, né? Aprendendo física, química, biologia, né? Tem muita gente com dificuldade tremenda em física e química, matemática, né? E tem outras pessoas que levam isso, tira de letra, né? Tira de letra essas coisas. Tem outras pessoas que já nascem com certos conhecimentos de filosofia, parece que já foram impregnados em outras vidas, né? Porque tiveram a oportunidade de fazer esse aprendizado. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, meus irmãos, a gente vai levando adiante todas essas nossas tarefas que nós precisamos ter aqui no planeta Terra. Uma observação que eu acho muito interessante é essa: nenhuma doutrina ou conceituação filosófica, religiosa, administrativa, jurídica ou científica classifica o fator tempo como a doutrina espírita. Nenhuma. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela nos fala que só existe um tempo. Só um tempo. E esse tempo, ele é igual para todos nós. Enquanto nós estamos aqui na Terra recebendo a luz do Sol, então nós temos dia e noite. O que os Espíritos nos afirmam, aqueles que habitam as regiões mais altas da nossa, acima, lá na ionosfera, onde não tem dia nem noite, onde a luz do Sol é perene. Quem já leu os livros de André Luiz deve ter aprendido que não tem noite, não tem dia, tudo igual. Então nós não podemos contar o tempo como nós contamos aqui na Terra. Nós não podemos somar os dias, fazer as semanas, somar as semanas, fazer o mês, somar os meses e fazer o ano. No mundo espiritual, o tempo é igual. Dia e noite só enquanto nós estamos aqui. Então, quando nós começamos a perceber isso, meus irmãos, e a doutrina espírita deixa bem claro isso para a gente. Segundo item, que nós só temos uma vida. Só uma vida. Ora nós estamos encarnados, como agora, e ora nós estamos desprendidos da matéria, né? Num estado de erraticidade, livre do corpo físico. Então nós não temos duas vidas, nós só temos uma vida, que é a vida do Espírito. Então é tão importante a gente se conscientizar desse item, que nós só temos um tempo, e que nós só temos uma vida, e que nós precisamos passar esse tempo
da melhor maneira possível, levando a nossa vida, levando a nossa existência, fazendo o que há de melhor que pudermos fazer. Porque mais cedo ou mais tarde, quando a nossa consciência nos chamar a atenção, é como Jesus diz: haverá choro e ranger de dentes. Porque nós passaremos inicialmente por um sistema doloroso que é o arrependimento. Mas não basta o arrependimento para a nossa salvação ou para atingirmos a perfeição. Nós vamos ter que expiar todo o mal que nós tivermos produzido. Nós vamos ter que vivenciar as dores que nós tivemos causado, vivenciar os problemas que nós espalhamos, para depois nós entrarmos num capítulo importantíssimo, que é o da nossa recapitulação, a nossa recuperação, a nossa reparação. Porque nós vamos ter que reparar cada mal que causamos ao outro ou à natureza, ao meio ambiente, às instituições. Todo mal que nós tivermos feito, meus irmãos, para que a gente alcance aquele patamar da perfeição, nós vamos ter que quitar tudo. Por isso que Jesus também disse que nós pagaríamos até o último centil, ou seja, até a última, mais ínfima moeda. Importante isso. Então, com relação também ao tempo, a essas questões do tempo, a doutrina espírita deixa bem claro para nós, na nossa responsabilidade. Enquanto outras doutrinas lá fora, meus irmãos, falam muito do pecado, né? Vocês já ouviram isso, né? A doutrina espírita, quem quiser pode pegar lá, estudar o livro dos Espíritos de ponta a ponta, de capa a capa. Quem encontrar mais de 5 vezes Kardec falando em pecado, me fale que eu vou dar um prêmio, porque eu já busquei, já pesquisei. Mas Kardec fala muito em responsabilidade. Ou seja, cada ato que nós fazemos, seja ele positivo ou seja negativo, nós estamos automaticamente assumindo responsabilidades, que pode ser boa e nós vamos receber os prêmios no futuro, ou podem ser más e nós também não vamos receber aquilo que nós precisamos receber. Então, a nossa responsabilidade. Então, tudo que é responsabilidade traz consequências. Então, ao invés de pecado, a doutrina espírita fala em consequência. É importante a gente recapitular isso, meus irmãos. Então, quanto menos responsabilidades negativas nós sairmos do planeta Terra, ou sairmos do corpo, melhor para nós. Porque menos consequências graves nós também iremos acumular. Então é uma tarefa árdua, porque exige esforço. E a gente pega lá no livro dos Espíritos também, né? Na pergunta 909. Se nós já podemos, desde esta vida, irmos acertando os nossos pontos para a próxima, a gente voltar com menos, mais aliviado, mais tranquilo. Na verdade, seria ótimo que nós voltássemos na próxima, já livre das maioria das nossas consequências, né? Seria ótimo. Mas então, lá na pergunta 909, os Espíritos falam para nós o seguinte, que sim, que é possível, desde essa vida, já irmos acertando para voltarmos mais aliviados na próxima. Mas ele fala assim, mas falta esforço. E que nós precisamos de um pouco de esforço. E aí ele arremata dizendo assim, com poucos dentre vós fazem esforços. Com pouco dentre nós fazemos esforços. Então daí, meus irmãos, a importância da gente ter consciência de todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todos os nossos
atos e também das nossas omissões. Acho que todo mundo, pelo menos, deve ter conhecimento de que lá na Igreja Católica a gente aprende isso, né? Você pode pecar com pensamento, palavras, obras e omissões. Então, a doutrina espírita vem, nos apresenta que isso é uma realidade, mas que depende do nosso livre-arbítrio, coisa que as outras doutrinas não falam. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo que nós temos disponível, para irmos já acertando, para não termos consequências mais graves no futuro, né? Adiante aqui, a gente vê uma outra questão bastante grave, séria, né? A questão da imortalidade e da eternidade. Tem umas pessoas que fazem uma confusão tremenda o que é imortalidade e o que é eternidade. São vistas através de um prisma que foge aos parâmetros da maioria dos estudiosos da questão tempo e espaço. Então vejamos, vamos esclarecer isso, né? O que é imortalidade e o que é eternidade? Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Nós e toda a criação de Deus podemos nos considerar imortais, porque nós tivemos um começo, mas não teremos fim. O Espírito é indestrutível e ele vai continuar. Então, conforme já citamos na pergunta 115, como é que Deus nos criou? Simples e ignorantes. E na pergunta 170, olha que maravilha, em que se transforma o Espírito depois da sua última encarnação? Vamos lembrar, a última encarnação não se dá nesse planeta, que ainda é de provas e expiações, passando por um processo de transição para entrar no campo da regeneração, para só depois, daqui a alguns séculos, daqui a alguns milhares de anos, meus irmãos, entrar no capítulo dos planetas felizes, dos planetas celestes. Alguns de nós talvez estejamos por aqui ainda, porque já, conforme os amigos espirituais vêm falando isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, que léguas de espíritos estão sendo retirados. Aqueles que não se coadunam com o processo de evolução que o planeta Terra está fazendo. Antes do Chico morrer, o Chico alertou que várias colônias, várias regiões do nosso planeta, onde concentrava uma grande quantidade de espíritos, estavam sendo esvaziadas, porque aqueles que tiveram a oportunidade de reencarnar estão aí entre nós. Talvez por isso que a gente está assistindo essa baderna tremenda, sabe, essa confusão toda. Algumas ideias lá do tempo da Idade Média que voltaram, as barbáries estão sendo cometidas nos dias de hoje, provavelmente são desses espíritos que estavam lá naquela época e que foram banidos para essas regiões inferiores, ficaram lá aguardando uma oportunidade e Deus ofereceu para eles, através das benesses de Jesus, para que pudessem voltar e refazer as suas vidas. Mas muitos não estão aproveitando, muitos estão deixando para depois. Então, Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, e aí a vida está levando. E provavelmente, meus irmãos, serão desses que a gente está ouvindo muito falar, né? São aqueles que irão para os planetas infelizes, os planetas inferiores, planetas que, como o nosso, alguns milhões de anos atrás, estavam na mesma situação. Porque o progresso, esse processo de evolução, ele não se dá de uma hora para outra, ele leva tempo, e o nosso progresso, meus irmãos, ele não dá saltos, é lento. A gente vai um pouco mais adiante aqui, lembrando outro item muito importante. Vamos lembrar aqui, ó, nossos encontros, desencontros, reencontros. Aí vem a questão da simpatia e da antipatia.
com os irmãos de jornada terrena, perderiam o sentido e a possibilidade de uma nova oportunidade. Vamos destacar 3 itens dessa nossa frase. O primeiro é isso aí, nossos encontros, desencontros e reencontros. Eu já contei aqui para vocês, sabe? Vou contar de novo. Eu estou no 4º casamento, sabe? Talvez até por isso, né? Tantos problemas. 4º casamento. Aí, Deus me deu a oportunidade de encontrar, desencontrar, e nessa encarnação reencontrar 3, provavelmente daquelas queridas mulheres que eu devo ter abandonado, devo ter feito alguma coisa, sabe? Devo ter falhado em algum momento. Então Deus me deu a oportunidade de conviver com a primeira há 25 anos. Desencarnou com câncer. Com a segunda, 7 anos. Desencarnou atropelada. E com a terceira, 3 anos. 3 anos de casado. E aí ela desencarna num acidente doméstico. Né? Então, meus irmãos, esses nossos aqui, ó, nosso encontro ano passado, nossos desencontros e agora nosso reencontro para acertar talvez aquelas pontas, né? Como minha mãe costumava falar, né? Na costura aqui, eu queria alguém da costura aí que me ajude, né? Como é que é o nome daquele ponto final quando vai dar, né? Aquele arremate final, como é que é o nome daquilo? Você dá uma linhavada para fazer, né? Mas no final, aquele ponto final, eu não me lembro agora, mas não tem importância, vocês entenderam, né? É quando você vai dar aquilo, você vai fechar, aí você dá aquele ponto e você esconde a linha, né? De tal maneira, passa a agulha para o outro lado lá, pronto, esconde. Eu tive essa oportunidade agora com essas 3 criaturas com as quais eu tive a oportunidade de conviver. Maravilha, gente, né? Terrível foi, mas sobrevivemos. E aí acabo encontrando uma paquera quando eu tinha 17 anos. Olha que bonito, né? Aí a gente vai, conversa e tal, né? E pronto, nós nos casamos. Você já conhece porque ela já esteve aqui comigo várias vezes, sabe? Uma criatura maravilhosa. Então esses nossos reencontros, sabe? Porque tem simpatia. Provavelmente em algum momento houve uma antipatia. Mas como nós estamos nessa jornada terrena, se nós não tivéssemos essa nova oportunidade de encontrar, nós perderíamos essa chance. Eu tenho certeza que com as outras pessoas, com vocês, pode acontecer o mesmo. Então a gente está vivenciando essas experiências, né? Desculpa falar um pouquinho da minha vida, mas eu acho que pode servir, se não servir serve pelo menos de argumento, né? Adiante aqui, meus irmãos, o conceito de como aproveitar o tempo. E como é que nós podemos aproveitar o tempo? Nós podemos aproveitar o tempo trabalhando, nos educando e através até do lazer. Nós podemos aproveitar o tempo. Ou, como muitas pessoas entram, né? Tem negócio de matar o tempo. Matar o tempo. Eu faço visita a um asilo, sabe? E aí as pessoas lá falam assim, me traga a palavra cruzada, me traga aquelas revistas para você completar. Aí de vez em quando alguém chia lá, né? Mas professor, só traz livro para a gente. Porque eu quero que elas aproveitem aquele tempo que tem ainda de vida, porque algumas já passaram dos 90 anos, né? Mas tem tempo ainda, tem tempo de aprender alguma coisa. Então eu falo para elas, ao invés de ficar fazendo as continhas, fazendo sudoku, né? Aquela continha de matemática, aquilo é bom? Vamos aproveitar para ler, vamos aproveitar para aprender alguma coisa, vamos aproveitar para desenvolver alguma coisa a mais. Porque os conhecimentos que nós vamos adquirindo, meus irmãos, a gente vai levar para as nossas próximas vidas. Eu estou fazendo uma pós-graduação, eu sou mais velho, né? Aí quando o pessoal lá descobriu que eu tinha 75 anos na época, né?
75, mas o que o senhor está fazendo? O senhor tinha que cuidar dos netos, fazer isso, viajar, não sei o que e tal. Isso eu já fiz bastante. Aí falo para ele, melhor do que vocês, só faltam 3 estados do Brasil para eu conhecer o Brasil inteiro. Então viajar para mim não tem mais sentido. Tudo que eu queria conhecer, tudo que eu queria ver, tudo que eu queria vivenciar, eu já fiz. Então agora, eu procuro estudar um pouco mais. Procuro me aprofundar em algumas lições, alguns artigos, em algumas coisas. Porque na minha próxima encarnação, eu quero já nascer como um gêniozinho, sabe? É vaidade? Mas não é toda vaidade não, é uma coisa verdadeira, uma coisa que vai ser bom, vai ser interessante. Então vamos aproveitar o tempo para a gente desenvolver nossa capacidade, sabe? Aprender a fazer alguma coisa nova, fazer o bem, distribuir aquilo que a gente tem de melhor. Então, essa questão de matar o tempo, tem muita gente aí no ócio, na preguiça, e temos uma doença que atravessa a nossa civilização, né, que é a tal da procrastinação. Já ouviram falar disso, né? Terrível isso. O indivíduo querer deixar para depois. Até mesmo numa novela dessa aí, sabe? A mulher falando assim, a personagem, acho que isso eu vou deixar para a minha próxima encarnação. Está muito difícil. A pergunta é, será que você vai ter na próxima encarnação? Será que você vai ter as oportunidades que você está tendo hoje de fazer isso? Será que você vai ter ao seu redor as mesmas pessoas com as quais você tem que acertar agora? Então nós temos que pensar muito claramente nessas questões. Adiante aqui, a gente fala da questão do conceito, do dogma da reencarnação, né? Porque a doutrina espírita, embora a reencarnação, ela não é propriedade do espiritismo. A reencarnação não foi inventada, não foi criada, não foi desenvolvida pelos espíritas. A reencarnação é um dogma que existe desde o começo da humanidade, sempre existiu. Os povos orientais, eles têm muitas vezes muito mais experiência, muito mais conceito, muito mais vivência na questão da reencarnação do que nós. Porque o nosso problema com a reencarnação, meus irmãos, começou lá nos anos 480, por aí assim, depois de Cristo. Porque teve um imperador chamado Constantino, cuja mulher era muito vaidosa. E como ela era muito má, as pessoas que já acreditavam, já falavam da reencarnação naquela época, diziam, olha, você vai ter que reencarnar novamente, você vai ter que pagar por isso, você vai ter que vivenciar isso de novo. E o que ela fez? Chamou o marido, já que ele era o todo-poderoso, ele era o imperador do mundo, porque o imperador de Roma era o imperador do mundo. Então, mandou que ele retirasse dos textos sagrados tudo que estava relacionado à reencarnação. Tanto assim que só o povo ocidental é o único que não aceita a reencarnação. Por causa disso, por causa dessa mudança. Mas hoje, a gente, quando a gente estuda, mesmo nos textos sagrados, a gente encontra lá a reencarnação. Porque aqueles copistas, eles não copiaram tudo, não deixaram de copiar. Muitos textos, muito item que fala da reencarnação. Tanto assim, aconselho vocês a procurar um livrinho pequenininho, um livrinho de 60, 70 páginas mais ou menos, que fala sobre a reencarnação na Bíblia. E ali tem vários, né? Eu mesmo tenho uma palestra sobre isso, em que a gente fala da reencarnação usando os textos sagrados. Eu adoro pegar esses textos para fazer debate com nossos irmãos evangélicos, sabe? Nossos irmãos protestantes. Eles ficam atônitos, porque muitos deles não conhecem isso, porque os seus dirigentes das suas religiões evitam falar disso porque é problema. Então, está lá. Um memorável é quando Jesus encontra Nicodemos. Poderia eu, Senhor, já um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe?
E não é assim que acontece a reencarnação? Um indivíduo já velho, que desencarna e que volta a ser espírito e que vai ter uma compactação no seu perispírito para ele se unir àquele corpo que está em formação, para ele renascer. E não volta ao ventre da sua mãe? Simples. Claro que nós podemos entender isso claramente, né? Avançando aqui, meus irmãos, porque muita gente fala assim, doutrina espírita não tem dogma. Aqui palavras de Kardec. Kardec diz assim, pergunta 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta 171, pode pegar lá no livro dos Espíritos. Aí os Espíritos responderam para nós, olha que lindo o texto, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, nos oferece a reencarnação, ou seja, a possibilidade de voltarmos tantas quantas forem as vezes para o nosso crescimento. É por isso que André Luiz, em 2 de seus livros, ele relata situações em que determinado espírito precisou reencarnar mais de 10 vezes para eliminar um único defeito. Um é de uma criatura que já tinha se suicidado muitas vezes, já tinha se matado muitas vezes. Então nessa última, ele nasce sem os braços, sem as pernas. Por quê? Porque ele se aproveitava disso para ele extinguir sua própria vida. Então a gente aprende que Deus, na sua infinita bondade, está sempre nos dando novas chances, novas oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Então a reencarnação é uma dessas maravilhas que nós ainda estamos longe de entender muito claramente, né? Mas a doutrina espírita é bem clara, certo? Aconselho, pegue lá a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, que fala da escolha das provas. E a escolha das provas, meus irmãos, somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos nascer homem ou mulher. Somos nós que escolhemos nascer sadios ou doentes, ricos ou pobres. Somos nós que escolhemos nascer em determinadas famílias. Quem quiser mais detalhes, só pegar André Luiz também, falando acerca da reencarnação de Sigismundo. É um texto maravilhoso, espetacular, que mostra que aquele indivíduo que foi um assassino na encarnação passada volta do mundo espiritual na condição de pedinte àqueles que foram a quem ele assassinou, e a mulher com quem ele teve um romance, mas que precisava agora acertar os ponteiros, né? Acertar a vida. Então os amigos espirituais confere, né? Consegue fazer esse intercâmbio, e aí ele renasce, filho desse casal. É lindo, é espetacular. Dá para fazer um filme só com aquele trecho. Outro item que eu gostaria de retirar daqui, meus irmãos, é essa palavrinha aqui, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E os amigos espirituais nos falam que uma das coisas mais dolorosas quando nós estamos no mundo espiritual é recapitular para entrar no modo arrependimento. Alguém aqui já se arrependeu de alguma coisa? Provavelmente, né? Mas tem coisa, meus irmãos, que é muito dolorosa.
Você se arrepende, mas você fica se martelando, né? Aquilo dói muito, aquilo puxa muito, aquilo mexe muito. É uma necessidade? Sim. Mas o arrependimento, os amigos espirituais nos falam, é apenas o primeiro passo para alcançarmos os degraus mais altos. Depois disso, nós vamos ter que passar por um processo de expiação, para depois nós fazermos a reparação, para depois então nós termos uma reencarnação liberta, livre daquele compromisso. É uma luta muito grande que vamos travando. Todos os espíritos tendem à perfeição por meio das provas da vida corpórea. Então, como nós dissemos, a partir da pergunta 258, que fala da escolha das provas, Deus está sempre nos oferecendo, e nós temos o livre-arbítrio. E todos nós, meus irmãos, temos um mentor espiritual, nós temos um anjo da guarda, nós temos um espírito protetor. Fora isso, nós temos uma falange de espíritos bondosos, que são nossos familiares, nossos companheiros, aqui na casa espírita, né? Pai José Cambinda e mais essa falange toda aí, trabalhando pelo nosso aprimoramento, cuidando das nossas vidas, da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Então, diante das nossas provas, eles também estão juntos conosco, vivenciando essas experiências, dando-nos força, coragem, dando-nos sabedoria, dando-nos a resistência para que a gente possa vencer. É uma luta? Claro que é, mas nós não podemos fugir dela. Mais adiante aqui, eu quero chamar a atenção para esse item, que a justiça divina ocorreu uma desconfiguração, né? Mas é isso aqui. A justiça divina permite a cada um de nós realizar em outra vida o que nós não conseguimos realizar nessa. Então, portanto, se a gente sair daqui devendo alguma coisa, pode ter certeza, Deus vai nos dar a oportunidade da gente refazer isso. Tem muita gente que fala assim, a vida de orador é uma coisa boa, né? Cada vez que eu estou aqui na frente, olhando para vocês, eu fico olhando, fico imaginando, o que eu fiz para esse povo? Né? O que eu fiz para vocês em encarnações passadas? Que ideias eu incuti em vocês para hoje eu estar procurando mostrar um outro lado, um outro aspecto da vida? Então essas pessoas que hoje ficam lançando ideias mirabolantes aí na cabeça, fazendo com que as pessoas se transformem, se modifiquem e façam coisas mais absurdas, essas criaturas vão ter que voltar, depois que elas se prepararem adequadamente para refazer essas ideias, mudar. Eu, quando faço visita a presídio, é uma das coisas espetaculares. Quem não fez ainda, por favor. É porque lá no presídio você encontra o seu espelho. É lá que a gente encontra o nosso espelho. Há poucos dias atrás, nós estávamos conversando com um rapaz de 19 anos. E aí ele vira para mim e fala assim, professor, o meu caso é grave. Porque aos 16 anos eu matei uma pessoa, aos 17 eu matei outra, e aí aos 18 eu matei outra. Só que aí eu já era maior. Aí me pegaram. Então eu vou responder por essa última morte. Aí eu falei, não, absolutamente, você vai responder pelas 3. Não, mas eu era menor. E daí? Você é um espírito que estava num corpo com 16 anos. Era o mesmo espírito que estava aos 17 anos. E você é o mesmo espírito hoje. Então, diante de Deus, a responsabilidade é única. Não tem atenuante com relação à nossa vida corporal. Porque somos nós, espíritos, que fazemos, somos nós, espíritos, que decidimos, somos nós, espíritos, que angariamos a felicidade ou a infelicidade. Não importa que idade nós tenhamos. Então é lembrar, meus irmãos, o quanto é importante as nossas atitudes serem as melhores possíveis, em todo instante, em todo lugar, em todas as oportunidades. E aqui,
ainda dentro desse capítulo, né, dessa pergunta 171, Kardec ainda recebe, né, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento está fora da equidade e da bondade de Deus. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele trata todos nós igualmente. É aqui que nós somos preto, branco, alto, baixo, gordo, magro. No mundo espiritual nós somos apenas, então, somente a centelha de luz criada por Deus. Lá nós não temos forma. Somos apenas, então, somente a centelha, né? Aquele fragmento de luz criada por Deus. Então, portanto, meus irmãos, está dependendo de nós o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, né? Então, meus irmãos, se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de toda a mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, ao contrário daquilo que se prega lá fora da doutrina espírita, né, em que a morte é fixada, a sorte é fixada com a morte. Não, absolutamente não. Então, na nossa luta, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, meus irmãos, as nossas reencarnações, através de vidas sucessivas, é que vamos dar esses conhecimentos todos que a gente precisa, né? Então é a única também que pode explicar o nosso futuro e fundamentar nossas esperanças, pois oferece-nos os meios de resgatar nossos erros através das nossas provas. Cada um de nós já temos as nossas escolhas, já fizemos as nossas escolhas, já estamos aqui passando pelas nossas provações, pelas nossas privações, pelas nossas expiações. Cada um de nós, coisa que nós escolhemos. Então que tenhamos força, coragem, sabedoria e, sobretudo, meus irmãos, a coragem de enfrentar tudo isso. Abramos os nossos corações para Deus, com os nossos mentores espirituais. Estejamos certos de que Deus, na sua infinita bondade, haverá de ter compaixão para conosco e que nós tenhamos também consideração, comiseração, compaixão para com os outros. E lembrando Jesus, tenha misericórdia para com os criminosos, porque também nós somos criminosos. Por isso que eu disse, quando nós estamos dentro de um presídio, nós estamos diante dos espelhos das nossas vidas. Muita paz, muito sucesso, e que esse ano possa ser um ano de muita luta, mas um ano também de grande aproveitamento para todos nós. Muita paz. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.